Então, muito bem. Agora é a parte 2, né? A parte 1 já foi, agora é a parte 2. Então, veja bem que, neste caso, nós vemos aí que Jacó, ele fez o quê? Ele chegou, ele foi lá e tirou água para as ovelhas e deu de beber para as ovelhas do pai de Raquel, né? Veja que se Raquel também fosse até o poço da água, eles não aceitavam de forma nenhuma. Não aceitavam, os pastores impediam. Isso em Israel é pecado, isso em Israel é crime. Isso em Israel verdadeiramente é crime, até os dias de hoje. E ainda com o tempo da graça, ainda continua sendo crime. Porque Deus não tem como mudar a glória dele. Deus não pode mudar a glória dele, ele não muda. Então o que o diabo fez? Criou uma função de pastora, criou uma função de bispa, criou uma função de apóstolas. Pastor, mas apóstolos não são aqueles que seguem Jesus? Não são discípulos? São. Mas quando se intitula apóstolo, lá em cima do altar, eles são apóstolo guiador. Ou quando se intitula apóstola, né, que eu chamo de apostolas e apostolos, né, eles estão instituindo-se como autoridade. A Bíblia condena. A Bíblia não aceita de maneira nenhuma que uma mulher ela venha ser pastora, de forma nenhuma. Não adianta você querer, pode espernear, pode chorar, pode arrancar os cabelos, pode gritar, pode me chamar de herege, pode me chamar de falso profeta, pode me chamar de orgulhoso, pode me chamar de charlatão, pode me chamar de machista, pode me chamar do que você quiser. Eu te perdoo. Eu te perdoo em nome de Jesus. Mas a verdade é essa, você tem que ouvir. Quer ir para o céu? Desce do altar. Quer ir para o céu? Abandone essa credencial que o homem te deu e que Deus não aprovou. Quer ir para o céu? Né? No céu você não entra com essa maldição na tua vida. Você está maldiçoada, você está amaldiçoada e amaldiçoando aqueles que acreditam em você. E muitas dessas apostolas, ou pastolas, né? Elas, ao invés de ensinar a palavra, muitas delas, elas ensinam as mulheres a se embelezar. Sabe quem elas têm? O espírito da Jezabel. O espírito da Jezabel é que ensinava e citava as mulheres de Deus a se maquiarem. Veja lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, que diz que Jezabel pintou os seus olhos em voltas para receber e encantar Jeú, né? Porque Jeú iria estar ali. Então veja bem que Jeú chegou, olhou para os dois homens e falou: quem vai comigo? Vamos jogar essa tola aí, vamos jogar essa prostituta, né? Porque quem anda maquiando, com maquiagem, quem anda se embelezando, elas são chamadas diante de Deus como prostitutas. Isso por quê? Porque isso é enfeite de prostitutas nas mulheres de Deus. Está escrito, pastor, tá? Provérbios capítulo 10, versículo 7. Ou é 7, 10, um dos dois aí. E sai ao encontro uma mulher, né? Cheia de astúcia, né? Cheia de astúcia. Com enfeites de prostituta e cheia de astúcia, né? Então, enfeite de prostitutas, o que é enfeite de prostitutas? São brincos, anéis, pulseiras, colares, batom, são enfeites de cabelo, né? Penteados, né? Embelezamento. Então, são isso que são verdadeiramente enfeites de prostitutas. São isso. Então, toda mulher que se maquia, né, ou maqueiam-se, ou maquia-se, né, elas estão colocando enfeite de prostituta. Para Deus, elas são prostitutas. Porque se elas carregam o aparato da prostituta no seu corpo, com certeza absolutamente, elas também, né, são prostitutas, porque o desejo do coração dela é atrair os homens, ser bela, ser bonita, ser gostosa, ser isso, aquilo outro. Ela quer uma máscara. Sabe por quê? Se elas colocam todos esses aparatos no rosto, é porque elas não aceitam ser igual os que Cristo criou. Elas querem ser diferente dos outros. Elas querem ser diferente das outras. Elas não querem parecer com Deus, elas querem chamar a atenção com a máscara do diabo. O diabo foi lá e fez todo esse aparato, e ele criou isso lá no Egito,
e trouxe para dentro do arraial de Israel. E lá veja que Israel, as mulheres de Israel começaram a se embelezar assim também. É tanto que Jacó, ao sair, né, Deus mandou Jacó chegar e falar com as mulheres, falar com o povo dele, com o povo de Israel. Diga que tira os deuses do meio deles, que tiram, aí, se não tirar eu não vou. A Bíblia diz que Jacó foi lá e falou, lá em Gênesis capítulo 35, versículo 1 a seguir. Aí Jacó disse Deus, tira os ídolos, os deuses do vosso meio e mudai as vossas vestes. Porque as vestes daquelas mulheres era profana quanto hoje, mas hoje está pior do que antes, né? Hoje as vestes das mulheres são sensuais. Essas pastolas, né? As pastolas, né? Essas pastolas, elas só sabem ensinar as mulheres a se maquiar. Elas abrem um canal no YouTube, né? E fica lá falando que não tem problema. Elas vivem uma juventude que elas não vê passando, que a velhice chega, que quando ela tira aquela maquiagem, ela dorme até maquiada, quando ela vai tomar banho, ela tem medo de ver ela no espelho, porque ela vê uma bruxa. Ela não vê uma imagem de semelhança de Deus mais, ela não vê o brilho do Espírito Santo na vida dela. Ela vê o quê? Ela vê um demônio. E ela fica cheia de ruga, de pé de galinha, né? Cheia de coisa. E agora, como é que ela vai sair na rua mostrando, né? Essas pataquadas, o rosto dela parecendo xadrez. Aí ela vai lá e vai pra Jequiti. Ela vai lá e vai pra loja de beleza. Aí o diabo vai lá e dá uma reformada nela, recalchutada nela, né? Na lataria lá. Mas por dentro tá tudo podre, né? Só massa pura, só tem massa. É igual carro velho mal reformado. O cara dá uma maquiada muito boa por fora, mas por dentro não lixou, não fez nada. A massa tá podre, não trocou, não mudou de lata, não cortou os pedaços, não remendou beleza, para dar uma coisa beleza. Quando dá uma batida, ali quebra rapidamente, porque é só mesmo a maquiada. Então você é uma mulher maquiada, você é uma mulher carro velho. Por dentro você tá podre, tá igual sepulcro caiado. Por fora você aparenta nova, ou novo, né? Então veja bem, isso vale para o homem e para a mulher, porque hoje a desgraça dessa pestilência aí de enfeites, né? Entrou no mundo, saiu do mundo e entrou na igreja. E antigamente, né? E antigamente, o que acontece? Vou tomar um cafezinho aqui, irmão. Meu Deus do céu, né? Vamos ver se tem um pouquinho, menos um pouquinho de café aqui ao vivo. A gente tomar, acabou. Puxa vida. Vamos tomar um pouquinho aqui, né? Beber um tiquinho, senão minha garganta fica muito seca. Beber um café, vamos um café, hein? Não, né? Só que, o que acontece? Então, na verdade, é isso que acontece, né? Essas pastolas, né? Pastolas, se elas não entregar o cargo delas, se elas não descer do altar, se elas não parar de profanar o santuário, porque uma sobe em cima do altar, irmão, como as calças legs que eu vejo aqui no YouTube, que aparece toda a parte genital. A perseguida da mulher aparece tudo, certo? Né? E muitas dessas estão em prostituição, bate o bife com praticamente a igreja inteira, trai o marido, né? Com obreiros, com porteiro, com visitante, e elas andam, né, toda apertadinha, sensual, para atrair os olhos dos homens. Elas se acham que elas podem, elas se acham as poderosas. Sabe onde é que você vai ter poder? Lá no Lago de Fogo Eterno. Ainda que você tenha um diploma de natação aqui, você não vai conseguir vencer nadar lá não, porque lá é eternamente. Então a Bíblia diz que lá é um lago de fogo que arde com fogo e enxofre, e lá só vai haver ranger de dente. É grito rangendo dos dentes. Você já imaginou você ir para o inferno porque você desobedece? Você assume um cargo que Deus não te deu? Você está transgredindo. E além de mais, você entra na igreja como uma presidenta e se acha, né, a poderosa, a gostosona, se acha que manda nos homens, manda na família, manda na autoridade de Deus. Você está mais enganado do que o próprio diabo. O diabo sabe tudo isso, que o que você está fazendo é contra Deus. E quem fez
você fazer foi ele. Então, não existe uma mulher presidir uma igreja, não existe uma mulher presidir um ministério. Toda a igreja que for presidida por uma mulher são demônios. Tem demônios ali, são espírito de pombagiras, espírito de prostituição, demônios que na verdade, não adianta vir falar para mim, eu é a mulher de Deus, ela jejua, ela ora, ela madruga, ou pode descer, sair fogo do céu, mas não vai subir, vai ficar. E quando ficar, vai ser caçado igual animal. Bom, como eu não vou estar aqui, então você vai ver, você que está ouvindo aí, você vai ver o nome dessas pessoas, né, correndo do anticristo, correndo, né, dos próprios fiéis que eles apacentavam, ou elas apacentavam. Então veja bem, que nós vemos aqui uma mudança maligna, né, uma hierarquia satânica, né, sendo trocada aí, tirando a hierarquia divina. E eu vou te mostrar para você. Não importa se esse vídeo vai ficar 10 horas, mas importa que eu quero que você seja liberta. Eu quero que vocês que são apacentados por apostolas, né, por essas pastolas, que na verdade são as verdadeiras Jezabéis em cima das igrejas, né, que ensinam as mulheres a se maquiarem, a se embelezar, a passar a bosta do diabo na cara. Saiba de uma coisa, que vocês vão pagar caro por isso. Você vai, e quem te ungiu pagará dobrado. Porque eles cometeram um crime maior. Eles cometeram um crime maior. Certo? E quem que ungiu vocês são possessos, são pessoas rebeldes, são pessoas demoníacas, são pessoas que na verdade querem destruir o templo de Deus. Se rebelam. Veja só que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também destruirá eles. Então hoje, né, essas mulheres hoje, elas se acham poderosas, né? Tem igreja para o Brasil, pelo mundo inteiro. São ricas, milionárias. E na verdade, ela vai morrer. Se morrer agora, antes do arrebatamento, eu te garanto. Pastor, você está acusando, você não é Deus, você não é isso. Não sou não. Mas a Bíblia me dá direito de julgar, de prejulgar, e vou julgar você. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 diz que eu vou julgar até os demônios. Quanto mais vocês que estão ouvindo essas palavras e vocês não colocam em prática. Eu vou estar lá, só que do lado do nosso Todo-Poderoso, para te condenar. Eu vou falar, eu avisei para vocês. Eu te avisei. Só que diferente do tal do David Wohl, que vai zombar de vocês, né? Porque vocês vão ficar, não vão subir no arrebatamento, e ele vai dizer, eu vou dançar diante das nações. Como ele disse, eu vou avisar para vocês. Eu vou dizer, eu avisei para vocês, mas vocês não quis acreditar que o Messias estava arrebatando a noiva. Claro, o diabo também, né? O diabo também, ele faz o quê? O diabo também, ele avisa a noiva, mesmo que ele quer pegar a noiva e destruir, mas ele sabe que ele não pode, então ele avisa a noiva logo, olha, seu tempo está acabando, e eu tô doido para pôr a mão no restante de vocês que estão ficando aí, porque aqueles que não subir, eu vou torturar, eu vou ter o prazer. Ele fala assim, que ele vai para o inferno, vai viver eternamente no inferno lá, acendeu no lago de fogo eterno, mas tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Ele vai ter o gostinho de torturar alguns cristãos. Eu tenho aí uma mensagem sobre as 10 virgens, porque 5 virgens loucas, 5 prudentes. As prudentes vão ser arrebatadas agora. As loucas vão ficar para morrer, para depois serem levadas para a Nova Jerusalém. Então veja bem que ele vai pôr a mão essas 5 loucas, porque as prudentes ele não consegue. Então ele só adverte as prudentes. É melhor vocês mesmo colocar a vida no altar mesmo, porque eu sei que vocês já estão com seu nome escrito no livro da vida. Eu sei que o homem de branco já escreveu, e ele mesmo fala, a gente sabe, porque um mundo espiritual é assim. Então veja bem que o diabo levantou mulheres pastolas. Essa função de levantar mulheres pastolas são justamente de Satanás. Satanás que levantou.
Veja que eu li aqui que lá Jacó, ele que tirou água e deu para Raquel. Ele deu para Raquel, não, ele deu para os animais que a Raquel estava lá levando. Então, veja bem que muitas das vezes aquelas mulheres iam até o poço para dar água e os pastores não deixavam. Elas voltavam com os animais com sede. E é claro, obviamente, né, que os donos daquelas ovelhas vinham, voltavam no poço, tiravam e davam água, né? Então, Labão arriscava, né? Ah, eu sou transgressor mesmo, eu sou idólatra e tal, aquilo outro, porque Abraão também, ele veio de uma idolatria, né? Abraão também, ele era idólatra, né? Então, vamos lá. Aí, até conhecer a nosso Deus. Então, veja bem. Então, nós vamos lá para Êxodo, capítulo 2, versículo 16, né? Que diz assim: e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai, né? As quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai, né? Então, a mulher tirar água é uma história, dar de beber ao rebanho é outra. Então vieram os pastores e expulsaram-no dali. Quer dizer, aquelas mulheres aproveitaram, né? Enquanto que, na verdade, os pastores estavam lá no campo. E elas, mais do que rápido, falaram assim: vamos rápido, vamos encher os bebedouros, vamos dar agora água para esses animais, antes que os pastores venham. Aí, no versículo 17 diz assim: então vieram os pastores e expulsaram-nos dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Ou seja, os pastores iam cobrir nela o porrete. Os pastores iam dar cajadada na cabeça delas até elas morrer. Então, como, na verdade, ali tinha um homem que ia intervir diante da lei mosaica, ou diante da lei de Deus, aliás, né, da lei de Deus, ali, né, diante daquela lei, os pastores, então, entendeu que um homem defendendo uma mulher é lícito. Então os pastores iam descer o borrai nelas, porque elas foram lá, pegaram água escondido, encheram os bebedouros para dar de beber aos animais. No caso dessa, já Raquel não, Zípora, né, e suas 6 irmãs, elas fizeram um jeito de rapidamente encher ali o coxo. E agora, quando encheu, com certeza as ovelhas estavam todas escondidas. Aí elas disseram: vem, traz as ovelhas. Aí vai lá os pastores, vem correndo todos atrás dela, e já ia descer o porrete nelas. Impediram que as ovelhas bebessem água ali. É por quê que impediram? Porque não é aceito uma mulher, nem muito menos, apacentar animal, ovelha animal, quanto mais pastora. Quanto mais ovelha homens, almas. Então veja que, voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? Afinal de contas, irmão, com certeza, aquelas mulheres, elas já tinham o costume de fazer isso, de marcar justamente o momento que os pastores não estavam ali dando água aos animais, e os pastores saíam com as ovelhas para os pastos, e aí elas vinham e falavam baixinho: vamos tirar, eles estão longe. E ali conseguia, às vezes, dar água aos animais. Mas dessa vez o próprio Jetro, ele desconfiou. Ele disse, né: por que hoje tornaste tão depressa? Por que vocês vieram tão rápido? Porque toda vez que vocês vão lá, sempre tem que esperar o momento oportuno, sempre tem que esperar a hora que os pastores não estão lá. O que aconteceu? Aí ela disse: um homem egípcio
nos livrou da mão dos pastores. Viu aí? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Porque elas já estavam sob o domínio daqueles pastores. Elas iam apanhar até acostumar com couro. Elas iam apanhar igual pandeiro na mão de pandeirista. Certo? Então nós vemos aqui, né, essa verdade pura, que verdadeiramente é o que a Bíblia diz, né? A mulher não adianta de forma nenhuma, né? Não adianta de forma nenhuma a mulher querer insistir em ser pastora, porque até mesmo para apacentar animal em Israel é crime, é pecado, né? Então, de uma forma ou de outra, a mulher de maneira nenhuma ela é aceita para apacentar, até porque é bíblico. Veja que nós temos aqui também uma outra passagem, né? Aqui no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, né? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, né? Que diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz desta forma, aqui, ó. A mulher, né, vou mostrar aqui para vocês, olha aí, vamos passar para cá, porque o versículo está aqui, ó. Então tá aí, ó. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois, né? Então, veja aí que Adão, ele foi criado primeiro, depois o homem, ou a mulher. Então nós vamos ver aqui, para você ver aqui, aqui, ó, porque Adão foi criado primeiro e Eva foi depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso, né? Com bom senso. Então veja bem que nós vemos aí, né, uma passagem bíblica, verdadeiramente. Eu vou pegar outra tradução aqui. João Ferreira de Almeida. Vamos pegar essa tradução para a gente ver aqui um pouco, né? Tá aqui. Vamos ler aqui. Eu vou sair um pouco. Vamos ler aqui. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem em traje decoroso. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, né? Aqui 11. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Veja que a mulher ela tem que aprender em silêncio, ela não pode ensinar. Pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filho, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. O que significa isso? Dar à luz filho, né? Como que a mulher ela vai chegar e vai dar à luz filhos? Por exemplo, a mulher ela não pode falar na igreja. Ela não pode ensinar na igreja. Ela não pode exercer autoridade de homem. Mas ela pode ganhar alma para Jesus. Como é ganhar alma para Jesus?
baseado em Marcos 16:15, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem for batizar será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais onde seguirão que crer, em meu nome expulsaram o demônio, pegarão os serpentes, beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então veja bem, que Deus aí, que o apóstolo Paulo também está dirigindo essas mulheres lá para Marcos 16:15. Então, para vocês dar a luz, se vocês der a luz, ganhar alma e trazer para dentro da igreja, né, vocês lerem, estudar a Bíblia, aprender com o pastor, aprender com o mestre, e aí você vai aplicar aquilo lá fora, e você vai trazer estas almas para onde? Para dentro da igreja, para ser apacentado por quem? Pelo pastor autoridade. A Bíblia diz que, se a Bíblia diz que Deus, mas isso aí é apóstolo Paulo, isso aí é para Coríntios. Não. Isso é para todas as mulheres que almejam entrar no céu e aquelas que não almejam, né? Então, se ela não pode mandar no marido dela, se ela tem que ser submissa ao marido dela, se ela tem que aprender em silêncio, se ela tem que chegar em casa e perguntar para o marido o que é certo e o que é errado, aonde que Deus abriu mão para esta mulher ter autoridade para ensinar uma pessoa? Eu te pergunto, aonde? Me diga. Onde que está escrito isso aí? Não existe, né? Não existe nenhuma passagem bíblica que dá direito a tal mulher, né? Que dá direito a tal mulher ser pastora. Ela é pastola, né? Ela não é pastora. Ela é pastola, né? Então, essa mulher que na verdade está transgredindo a santa e gloriosa palavra do Senhor, né? Ela verdadeiramente, ela não deve, de maneira nenhuma, assumir um cargo de pastora. Ela não deve, de forma nenhuma, assumir um cargo de pastora, porque a própria Bíblia condena, né? A própria Bíblia diz, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permite que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher que foi enganada e desobedeceu a lei de Deus. Está aqui, ó, né? Veja aí que você pode olhar aí, ó, né? Que ela desobedeceu a lei de Deus, está aí, ó. Né? Então olha aí, né? Tá aqui, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permita, e com toda a humildade, ela não pode nem ser agressora. Quando você agredir eu aqui, o peso de Deus vai cair na tua cabeça. Porque você não pode ir contra um homem de Deus. Você não tem autoridade mais do que eu. Você não pode ter autoridade de pastor que eu tenho. Você não é pastora. Você é a pastola e apostola. Você é apostola e apóstola. Apostola e apostola. Então veja bem, né, que você não tem autoridade. Quando você preside uma igreja, você está transgredindo a palavra de Deus. E aqueles que aceitam ser presidido por ti, são piores do que você. Nenhum deles eles estão debaixo da maldição, como é que eles vão ir para o céu? Lá no céu não entra crente amaldiçoado. Entra o crente lavado, remido e comprado com o sangue de Cristo. Então, veja aí que é pecado em Israel uma mulher apacentar, quanto mais aqui no nosso mundo, os gentios. As mulheres devem aprender em silêncio. Você deve aprender, o pastor vai falar, você cala. Você questionar você perguntar é uma coisa, questionar é outra. Você rebater é outra. Então vocês, mulheres, têm uma de ficar querendo saber a sabedoria, ou sabichonas, sei lá, sabizarronas, né? Sabizarronas, sei lá. Então veja bem, então no entanto, você está errado, né? Você está errada. E mais errado é quem chegou e te ungiu, né? Então aquele que te ungiu transmitiu para sua vida, como pastor, demônios, porque das mãos dele também saiu o espírito da desobediência. Então o apóstolo Paulo, incessantemente, ele diz, as mulheres devem aprender em silêncios e com toda a humanidade, ou humildade. Ele está dizendo para a igreja do Senhor. Ele está dizendo para as mulheres de Deus.
Ele está dizendo para as mulheres também que não são de Deus. Elas não podem nem ter autoridade sobre o marido dela. Nem a ímpia pode ter autoridade sobre o marido dela, quanto mais a mulher cristã. Imagina, se você não pode mandar no teu marido, se você não pode ter autoridade, quem é o homem da casa? Quem é a autoridade da casa, não é o homem? Como é que ela tem autoridade para mandar numa igreja e não pode mandar no homem dentro de casa? Então, tem muitas que é a mulher general, a mulher bigode, né? Tem muitas que é mulher general, mulher bigode, que na verdade é... Deixa eu ver um negócio aqui. Tem muitas que é mulher general, mulher bigode, que ela manda, desmanda, o que o marido... É aquela mulher, a mulher que verdadeiramente manda no marido, o nome dela chama mulher Jezabel. O nome dela chama mulher Jezabel. Porque aquela mulher manipula todo mundo. Né? Ela que dita as regras. E o marido abestado deixa ela montar em cima dele. Certo? Então ela chama mulher Jezabel, porque foi Jezabel que... Era Jezabel que chegava, mandou matar o homem para tomar a vinha e dar para Acabe. Né? Ela arquitetava toda a satanização. Ela é a mulher sagaz. Então a mulher sagaz, né, que manda no marido, que grita com o marido, né, que manda o marido calar, que tem autoridade contra o marido, né? Verdadeiramente, você lembra uma coisa, que quando você faz isso com o teu marido, você está fazendo isso com o próprio Deus. Porque a imagem de Deus é Ele. Ele é a imagem de Deus. É Ele que é a glória de Deus, não é você. É Ele. Ele é a glória de Deus. E você é a glória dele. Eu vou te provar para você. O homem é a glória de Deus. Não é você que é a glória de Deus. Você não tem nada a ver com a glória de Deus. Simplesmente, certo? Você só tem a misericórdia de Deus. Mas você não tem nada a ver com a glória de Deus. Você se colocou no lugar de glória de Deus. Quem colocou você ali? Quem colocou você no lugar da glória de Deus? Foi o diabo. O diabo que inverteu as versões de valores. O diabo tirou você lá de baixo, né, de ser submissa, e colocou você como autoridade, e colocou a glória de Deus para ser submissa a você. Se você aceita esse cargo, você é aliado a Satanás. Se você aceita esse cargo, você é satanista. Se você aceita esse cargo, você, na verdade, concorda com o diabo. Você concorda com a desobediência. Mas o problema, que o difícil é, né, você abandonar este cargo. Pois a fama não deixa, né? Pois os apreços das mulheres do teu templo não deixa, do templo satânico não deixa, né? Pois a fama não deixa. Aí você vai querer mesmo, né, ficar com a fama e crucifica Jesus. Que nada, vamos ignorar essa palavra, que dane-se Deus, que dane-se Jesus. O problema é dele. Ele perdoa se ele quiser, se ele não quiser eu vou continuar pastentando. É eu mesmo, as mulheres têm que ouvir eu, né? Eu faço as mulheres se maquiar, eu faço as mulheres se insinuar para os homens, eu faço as mulheres ficar bonita e gostosa para os homens, até para o marido, eu dou uma ajuda. Em vez em quando até você deseja eles, né? Pois é. Não tem problema não. Ou você desce do púlpito, ou você desce do altar, ou Deus vai te tirar naquele dia. Com certeza absoluta. Querendo ou não, você não vai exercer, esse seu cargo não é aceito por Deus. Quem te ungiu foi filho das trevas. Quem te pôs esse espírito, as pastoras, diz o Senhor, ela tem um espírito de desobediência. E esse espírito, ele vem com um prêmio especial chamado o espírito da Jezabel. Né? Porque elas ensinam as mulheres a prostituir, trair os maridos, a andar na beleza satânica, a mudar a face e a fisionomia de Cristo. Então, como é que fica a sua vida? Hã? Jesus está vindo aí. E então, qual que você prefere? Hã? Diz para mim, qual que você prefere? Abraçar a fama, continuar com a sua autoridade de machista, achar que pode, autoridade de homem, exercendo a autoridade de homem? Você prefere descer do altar e ser salva, ou prefere ir para o inferno com autoridade de homem? Fica a seu critério. Certo? Então veja bem que as mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade. Mulher não tem um cargo para ensinar, não. Onde que está? Essas igrejas de doutrina, entre aspas,
que antigamente proibia pastoras, que não excomungava pastor, e hoje quem manda lá dentro agora é pastoras. Quem manda lá dentro é mulher. Quem é presidente dessas igrejas é mulher. E você que é homem, né, se rebaixou para uma glória sua. Não é verdade? Você que é homem se rebaixou para uma glória sua. E na verdade, você é a glória de Deus e a mulher é a glória sua. Então veja bem que o apóstolo Paulo ainda diz assim, ó, não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Não permito que elas ensinem. Eu não permito que elas vão lá disciplinar, né? Ensinar a igreja. Porque ela não tem autoridade de levantar lá e ensinar. Ainda que ela seja uma sábia inteligente. Ainda que ela seja uma jumenta de Balaão. Ainda que ela seja uma jumenta de Balaão. Ela não pode ensinar. Porque está escrito aqui, mas isso aí Paulo disse foi para a mulher de Coríntios. Quer dizer, só elas que vão subir, você não vai subir não? E esta palavra, a Bíblia inteira, é para nós cristãos. Certo? É para nós cristãos. Então veja aqui que ele também diz assim, que não exerça sobre os homens. Se você não pode exercer autoridade sobre os homens, você pode exercer autoridade sobre a igreja de Deus? Se você exercer autoridade sobre os homens, você está exercendo autoridade sobre Cristo. Eu digo uma coisa para você, Cristo de maneira nenhuma vai te poupar. Você vai ver. Só porque você colocou no seu ego uma autoridade de homem, porque o teu marido é presidente, ou é pastor, ou isso, aquilo, outro, e você é a pastora, né? Ou a pastola. Saiba de uma coisa, que você vai para o inferno, se você morrer agora. Se você não morrer, eu te garanto 100%, 1001%, que você não vai ser arrebatado. Nem os seus fiéis, nem aqueles que você preside. Nenhum deles vai. Não adianta falar que Deus te abençoou, que Deus operou, que Deus fez milagre, que Deus mudou a história, que anjo desceu e falou contigo. Não adianta. Cada caso é um caso. A sua acusação está lá, desobediência. Exercer um cargo que não é compatível a você. É a mesma coisa de você andar com a arma aqui no Brasil sem um porte de registro. Certo? Então você está transgredindo a lei. Não adianta você falar que é um cidadão de bem, né? E andar e colocar uma arma clandestina na sua cintura para se proteger. A polícia vai te pegar, não tem justificativa. Você vai responder por porte ilegal de arma, de fogo. Agora, se você for lá pegar um porte lá e é lícito para você, é aprovado para você, a justiça deu, então você está legal. No caso dos homens, aqui pode valer para mulher, para homem, mas no caso de Deus, Deus não aprova a unção. Deus não te dá essa arma chamada pastor. Sabe por que Deus não te dá? Porque você está representando no caso, você está falando que Cristo é o cabeça da mulher. Cristo não é o cabeça da mulher. Quem pôs aí o cabeça da mulher foi o diabo. O diabo que chegou e colocou a mulher para ser aí para Jesus ser o cabeça da mulher. Colocou a mulher, inverteu, colocou o homem lá embaixo e a mulher subiu para cima. Então veja bem que não pode de maneira nenhuma, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma, a mulher que é a glória de Deus, ela não é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Vamos mostrar para você mais aqui, né? Então veja bem, que aqui bem diz aqui, olha, né? Fiquem em silêncio, que as mulheres fiquem em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva, e não foi Adão quem foi enganado. A mulher que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Tá vendo aí? Então você está desobedecendo a lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Se ela andar com modestia, se ela andar sem sensualidade, se ela andar sem prostituição, se ela andar for uma mulher de jejum, de oração, vigilância, ser obediente ao teu marido. Você quer ter um lar abençoado? É a mulher obedecer ao marido no Senhor, não é fora do Senhor. Obedecer ao marido no Senhor. Certo? Não é fora do Senhor. Não existe essa da mulher obedecer ao marido fora do Senhor. Se o marido fala, você não vai mais para a igreja, eu não quero que você serva Jesus. Isso é fora do Senhor.
Aí você, sim, senhor, eu vou porque Deus falou que eu tenho que ir, então eu vou para o inferno junto com você. Não, salvação individual. Então nós vemos aí, né, que você deve obedecer o teu marido no Senhor. Servir a Deus. Se teu marido disser que você não vai servir a Deus, você tem que servir a Deus. Vai lá, ganha ele para Jesus, pede a Jesus para salvar ele. Mas você deve obedecer. A Bíblia diz, importa obedecer a Deus do que a homem. Neste caso, você pode desobedecer o tal marido seu que quer te destruir, levar você para o forró, né, para as bebidas, né, para os bailes, e você não quer, você quer servir a Jesus. Se ele falar que vai te largar, deixa ele embora. Importa ficar com Jesus do que com o homem. Assim também funciona para a mulher. Se o marido falar que vai, assim também funciona para o homem. Se a mulher falar que vai embora e tal, aquilo outro, deixa ela embora. Ela foi porque verdadeiramente ela escolheu o caminho dela, mas você escolheu Jesus. Nós escolhemos Cristo. Então veja só que a mulher dará a luz. Como que ela dá a luz? Ah, ela tem que ter filho? Nascer do ventre? Não, porque existe muitas mulheres que é estéril e não tem um filho. E nem consegue adotar. Mas está falando o seguinte, que você não pode, você tem que ficar em silêncio na igreja, aprender em silêncio, chegar em casa, perguntar para os teus maridos, aí você pode chegar e sair evangelizando na rua. Cada alma que você ganhar e levar para o pastor apacentar, aí sim, aí você deu a luz. A luz, filhos da fé. Então você deu a luz a filhos da fé. Lá no céu vai ser contado isso. Entendeu? Então essa é a razão. Será que você já deu a luz? Né? Será que você já ganhou muitos e muitas para Jesus? Então, mulher, você não pode ser pastora. Então, se você tem um cargo, você não é pastora, você é apostola. Apostola. Né? Veja aqui em Efésios capítulo 5, que nós temos escrito aqui assim, ó. Desse jeito aqui, em Efésios capítulo 5, nós temos escrito desse jeito assim. Aqui, ó. Efésios 5. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Porque você obedece a Deus, você diz que é de Deus, você tem que obedecer, respeitar o seu marido. Você tem que ter o seu marido como Senhor também. A Sara chamava Abraão de meu Senhor, de tão obediente que ela era, né? Então a mulher que quer prosperar, ela não quer assumir o lugar do homem. Ela tem que aceitar o domínio do homem no Senhor, não é fora do Senhor. O homem não pode pisar na mulher, o homem não pode sacrificar a mulher, o homem não pode bater na mulher, o homem tem que tratar ela como ele trata ele mesmo. Ele tem que fazer o bem a ela como ele quer o bem para ele, porque eles são uma só carne. E ela não foi tirada do pé para ser pisado, e nem foi tirada da cabeça para mandar, mas foi tirado do lado para andar lado a lado, e ali os dois estariam um ajudando o outro. E ela sempre ajudando. Só que, porém, quem apita, quem dá a palavra final é o homem, não é a mulher. Mas, infelizmente, o diabo hoje inverteu essas versões de valores, né, irmão? Hoje, quem dá a palavra final é a mulher. Ah, se minha mulher falar que pode ou não pode, tal, isso é bom para nós, mas se quiser falar que não, aí porque hoje à noite ela não vai, né, não vou poder bater o bife. Então, o homem é dominado por isso, né? Então, veja bem que a esposa, cada uma de vós respeitar os vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Olha aqui. Então, Cristo é o cabeça da igreja, né? O marido é o cabeça da esposa. Cristo é o cabeça do homem. Ou seja, né? Cristo é o cabeça do homem. Eu vou ler para vocês verem aqui no instante, né? O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele, né, é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Quando a Bíblia diz em tudo sujeito aos seus próprios maridos, é no Senhor, irmão, não é fora do Senhor. Não é em tudo, né, que você tem que interpretar. Se o marido falar para a mulher ir lá e prostituir, trazer dinheiro para ele,
Ó, vai lá, mulher, prostitui lá, ganha dinheiro e vou ficar aqui esperando só você trazer dormindo aqui. Então ela tem que obedecer? Não. Não é em tudo, né? Porque isso aí é fora do Senhor. Mas é naquilo que é lícito obedecer. Então nós vemos aí, né, que o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da esposa. Então, se o marido é o cabeça da esposa, como que a mulher pode mandar nos cabeças homens? Né? Então nós vemos aqui no versículo, obedecer aos vossos pastores, como eu disse, aqui diz obedecer aos vossos pastores. Não é as pastoras, né? Não é as pastoras que tem que obedecer. É aos pastores, né? 1 Timóteo diz, a mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência, e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro do que a Eva. Vamos ver aqui, Apocalipse, né, não, 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho aqui 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, versículo 4, versículo 3, é escrito assim, ó. Mas, aqui, vamos lá. Vamos lá, então. Aqui, escrito, ó. Mas, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então veja bem que Cristo é o cabeça do homem, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então quando o diabo pega uma mulher e coloca ela como pastora e passa o homem para baixo, o diabo está colocando a mulher como a glória, como Cristo é o cabeça da mulher. Cristo não é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem. Pastora, a Bíblia condena. Certo? E veja bem, que nós temos aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estava aqui. Então veja bem que todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse arrapado. Portanto, se a mulher não cobre com véu, deixa eu ver, o homem, pois deve cobrir a cabeça. Aqui, irmão, versículo 7, ó. Olha aqui onde que diz, o homem, pois não deve cobrir a cabeça, né? Porque a imagem é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Tá vendo? O homem, ele é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Então, como que porventura uma mulher pode passar a ser a glória de Deus? Quando a mulher ela apacenta, ela passa a ser uma glória de Deus. Quando a mulher ela apacenta, ela passa a ser uma glória de Deus. Então ela está assumindo, ela está cumprindo o desejo do coração do diabo, afrontando a Deus. Ela é uma transgressora. Se ela é uma transgressora, ela está te amaldiçoando. Como pode uma glória do homem estar abençoando a glória de Deus? Né? Como pode uma glória do homem estar abençoando a glória de Deus? Qual é a glória de Deus? Quem é a glória de Deus? O homem. Está aqui, ó. Né? Então nós temos aí no versículo 3 e no versículo 7 que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, Satanás inverteu os valores. Colocou a mulher para ser apostola, ou a pastola, né? E colocou o homem abaixo da mulher. Porque ele não pode substituir a mulher sendo Jesus. Então veja bem que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então a mulher subiu, pisou em cima do homem, jogou o homem para baixo, e agora ela manda no homem. Porque quem é a igreja? Quem é a igreja, irmão, não é a mulher. Embora a Bíblia considere que a noiva é uma mulher, mas a igreja mesmo é Adão.
Olha o que diz a Bíblia lá, que Cristo é o cabeça da igreja. E o homem, o cabeça da mulher, da esposa. Está escrito, irmão. Né? Esse aqui, ó. Efésios 5. Esposa, cada uma de vós respeita o vosso marido, porque sois submissa ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Quem é a igreja que está representando aqui? O homem. O homem é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de todos, mas na verdade é o homem. Então, quando nós falamos igreja, noiva, Cristo vem buscar uma noiva, né? No sentido terminológico aqui, nós temos que entender o seguinte, que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, como Cristo é o cabeça da igreja, nós podemos classificar que Cristo é o cabeça do homem. Porque o homem, ele manda na mulher. E Cristo manda no homem e na mulher. Então, por isso que torna-se uma igreja. Então, Cristo é o cabeça de todos. Todos os seres humanos. Porém, né, o homem é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Como nós temos visto aqui, né? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça. Ele não pode andar cabeludo. A Bíblia condena o homem de cabelo coberto, né, de andar cabeludão. A Bíblia diz que o homem não pode, né? Então, veja bem, porque é a imagem e glória de Deus, né? Então, veja bem, que aqui na terra, Deus colocou o homem assim. É a glória de Cristo, de Deus. O homem é a glória de Deus, certo? O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Você já viu? Imaginou um objeto comandar o Criador? Veja bem, aquele que tem autarquia, autoridade, ele tem autoridade para fazer o quê? Para chegar e mandar na mulher. Ele manda na mulher e nos filhos. Abaixo do homem, o homem manda em todos. Do homem para cima, Deus, de Cristo, Cristo manda em todos. Deus manda em todos. Então veja bem, então Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher é o cabeça, aí fala da criança, nem da criança ele não é. Porque quem governa a sua casa, segundo a Bíblia, que os bispos ou os presbíteros, não, na verdade os presbíteros, né? Os presbíteros, diáconos, sejam ensinadores, sejam que tenha exemplo, que ensine os seus lares, né? Que manuseie bem a palavra, ensinando, doutrina a sua casa. Então veja bem que quem doutrina é o homem, não é a mulher. Como é que, por exemplo, uma mulher pode chegar e doutrinar uma igreja? Como é que, por exemplo, uma mulher pode chegar e mandar numa igreja? Não existe isso, irmão. Então fica aí o meu recado, né? Que a mulher, na verdade, ela não pode de forma nenhuma mandar numa igreja. Se ela não pode mandar no próprio marido, vai mandar numa igreja? O marido é a glória de Deus. A igreja, certo? Ela é a glória de Deus. Veja que Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando Cristo é o cabeça da igreja, então a mulher que está pastoreando ali, então, quer dizer que a mulher é o cabeça de Cristo. Irmão, meu último aviso. Desça do altar, pastola, e reconcilie com Jesus. Abandone o seu cargo, coloque-se à disposição do Senhor. Seja uma missionária, vai buscar alma para dentro da igreja. E outra, doutrinar. O seu pastor vai doutrinar. Certo? Sua missão é ganhar ele para Jesus, ou ela. Então, eu mostrei aqui para vocês que verdadeiramente não existe pastora. Não existe pastola, né? Existe pastola, né? Pastola, porque são pastolas. Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você, né? Hoje, né? Nós temos aí, hoje é dia 19 de fevereiro, são 4h19 da madrugada, e o Senhor mandou eu gravar isso aqui para vocês. Então, isso é exclusivamente para as pastolas, para as biscatadas, né, as biscatadas, que bispa não existe, para as apostolas, e aí sucessivamente. Então, um aviso,
urgentemente, desça do altar, tome sua posição de cabeça de homem e deixe que a glória de Deus esteja ministrando sobre a tua vida, que é o homem, que é a glória de Deus, como você vê aqui em 1 Coríntios capítulo 7, o homem, porque é a imagem e a glória de Deus. Olha aqui, o homem, ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então não se pode uma mulher inverter e comandar o homem. Veja que Jesus Cristo não aceitou nem a mãe dele mandar nele. Meu filho, acabou o vinho, faz alguma coisa. O que tem contigo, mulher? Não sabe que não é chegada a minha hora? Eu não tenho que te obedecer por uma ordem que você tem sobre um homem, não. Eu tenho que te dar ênfase por uma ordem que a senhora é minha mãe. Respeitar. É por isso que ele nem chamou ela de mãe, chamou de mulher. Porque como mãe, tem que amá-la, tem que obedecer. Mas, né, quando ele se passa adulto, ele já é responsável de si, ele tem que respeitar a mãe, ele tem que obedecer, mas porém, ela não pode, de forma nenhuma, você entendeu? Ter autoridade sobre o homem. É isso que Deus estava mostrando. Você não pode ter autoridade sobre mim. Eu sou a tua glória. Porque lá no céu não existe mãe, nem pai, nem isso, que outro. Lá no céu, não existe uma família, eu vim de tal lugar, eu vim daquilo. Não, seremos todos iguais. Então, este é o recado que Deus estava mandando para elas, para as mulheres. Não permito, o próprio Jesus estava dizendo, não permito, né? Assim Paulo estava dizendo, o próprio Jesus já tinha dito essa palavra muito antes, né? Codificadas. Não permito que as mulheres apacentem. Porque se as mulheres fossem para apacentar, eu tirava a minha mãe para apacentar, né? Então veja bem que um cargo de pastora, quem é pastolas, está apacentando. Salomão manda apacentar as suas cabras. Então essas pessoas que são apacentadas por essas mulheres, que é intituladas pastolas, elas estão amaldiçoando, elas estão transformando vocês em cabras. E com certeza lá no céu não entra cabras. Lá no céu só entra ovelhas. E vocês, mulheres, que estão apacentando, vocês, quando vocês ficarem, lembre de mim. Vocês vão ver que vocês vão ser perseguidas. Os pastores que fizeram isso com vocês também, os pastores que fizessem isso com vocês, que chegaram e ungiram vocês, consagraram vocês também, eles serão perseguidos pelos próprios fiéis, além do anticristo. Porque com certeza, se vocês são pegos pelos fiéis ou por alguém mortos antes, saiba de uma coisa, que vocês vão para o inferno, na grande tribulação, depois do arrebatamento. E se vocês não forem pegos, vocês vão ter que passar pela mão do anticristo, porque só depois que for passado pela mão do anticristo, mortos, é que verdadeiramente vai ter salvação. Então não adianta. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então quer subir? Desça do altar. Desça do altar, porque você é pombagira em cima do altar. Você é Jezabel em cima do altar. Você é uma Eva rebelde em cima do altar. Você é uma mulher que está conduzindo milhares de almas para o inferno. Então, você que segue essas pastolas, já estão sabendo também. Vocês são amaldiçoados pela transgressão dessas mulheres. Veja que eu li tudo aqui. Então, elas pondo a mão na tua cabeça e estão te amaldiçoando, amaldiçoando seu filho, seu marido, seu emprego, tudo. Porque elas não têm autoridade para te abençoar nessa função de pastoras. Mas ela tem autoridade para te abençoar na função de missionária. Certo? Então, essa é a razão. Agora, como pastora sobre ser a autoridade máxima numa igreja, não existe. Não existe. Nem a Babilônia transgride como essas igrejas evangélicas epicêudicas, né? Essas igrejas aí, né? Que verdadeiramente elas estão mentindo, estão transgredindo a palavra de Deus, né? Estão levando os demônios para dentro da igreja, do altar, e profanando o santuário de Deus. Pois eu quero dizer, pastoras, desça do altar. Se continuam, são profanas e caídas. O recado está dado. O arrebatamento vem aí. E vocês ficarão com toda essa corja de bandos de cabras que verdadeiramente são amaldiçoados pelas suas vidas e por aqueles que te amaldiçoou também, que foi consagrando você. Certo? Esta é a razão. Que Deus tenha misericórdia dessas pastolas e que neste momento, né, elas agora
elas abandonem, porque enquanto você está zelando pelo cargo, você está preservando a tua vaga no inferno. Então, não faça igual Pilatos. Aceite a Jesus, né? Liberte o que está preso aí dentro de você, esses demônios, mande ele embora, certo? E seja livre com Jesus agora. E diz: a partir de hoje, Jesus, eu não subo mais no altar, não tenho mais cargo de pastora, não tenho mais essa responsabilidade. Eu quero ser apacentado pela glória do Senhor. E a glória do Senhor é o homem. O homem é a glória do Senhor, porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça, né, do homem, né? Então esta é a razão. E aqui, como diz em 1 Coríntios 7, né, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então você, mulher, é a glória do homem. Você, mulher, nunca pode ser, nunca vai ser a glória de Deus. Você nunca vai ter a autoridade que um homem tem. Não adianta, você nunca terá, ainda que seu marido seja o maior frouxo, a autoridade é dele. Deus fez ele, é imagem e semelhança de Deus. Ainda que ele seja para você, mas você deve o respeito tanto a ele quanto o próprio Deus. Desce do altar e para de ser rebelde. Desce do altar e para de peitar a Deus. Sua Jezabel, mulher de Acabe. Quem te ungiu foi Acabe, certo? Quem te ungiu foi Acabe, e quem te repudia é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. E eu digo: desce agora e renuncia teu cargo de pastora, porque você não é pastora. Você não tem autoridade de homem. Você não é homem e você então simplesmente é subordinada, né? Submissa ao teu marido e submissa à autoridade da igreja, que é o pastor. Que Deus abençoe a todos vocês. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Espero que vocês, né, realmente engulam esta verdade e não vomite. Então eu sei que para muitas vai servir isso aí. Para outras vão espernear, vão xingar, porque elas estão possessas, estão cega espiritual, cheia de demônios, cheia da Jezabel. Então elas não vão dar nem a mim, nem elas vão dar os dislike e vão falar um monte de asneira aqui. A minha vantagem é que você fala uma vez, né? Porque com certeza eu excluo você e te bloqueio. Com certeza você não fala mais comigo, e nem mesmo um recado. Então vai ficar aí o meu WhatsApp, né? Se você quiser entrar em contato comigo, nós vamos orar a Deus para Deus tirar essa maldição da sua vida e quebrar a maldição que te lançaram. Que o Acabe, né, dessa igreja, o Acabe que te consagrou, né, são verdadeiramente mãos de demônios e maldição para a tua vida, a tua casa. É por isso que às vezes a tua vida é desgraçada, o teu marido é destruído, tua família, teus filhos estão nas drogas, prostituição, no homossexualismo, e vai, e você não consegue por causa desse pecado, que é um dos pecados da 7 capital. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Eu creio assim, classifico 7 capital, 8ª capital. Que Deus tenha misericórdia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixa o seu like, compartilhe e até a próxima, se o Senhor não arrebatar a noiva dele antes. Que Deus abençoe. Quer subir? Abandone, desça do altar, tá bom? Desça do altar, seja mais uma mulher, serva de Deus, mas não rebelando contra o Deus Todo-Poderoso. Entregue suas credenciais, rasgue ela, porque para Deus não tem nenhuma validade e sua unção não é reconhecida por Deus. Sabe o que ele vai te falar no último dia? Apartai de mim, maldita, eu não vos conheço. Lá para o lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. Maranata, ora vem Senhor Jesus.